do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 51, de 180. No solo do Espírito. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus, Mateus 13:8. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele, encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões e homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia. Através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Querido amigo, querida amiga, diante aqui de mais uma lição, agora para que possamos refletir sobre o solo do Espírito. É anotado por Emmanuel a passagem dita por Jesus e anotada por Mateus, que ele diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Esta é a chamada palavra do semeador. Então, Jesus, fazendo aqui essa colocação, quando o semeador saiu a semear. E o que ele quis dizer, fazendo uma comparação, porque o povo assim entendia, e ficava realmente fácil de, até para nós outros, que hoje já temos algum conhecimento intelectual. Ele faz a comparação das sementes de milho, de arroz, enfim, de todas as sementes, que quando plantada em solo bom, produz uma semente, dá 100 sementes, outra dá 30. Isto é, dependendo da qualidade do solo, vai ser a quantidade de sementes que vão ali oferecer ao terreno. E, naturalmente, ele estava ali fazendo uma comparação da semente com o homem. E é exatamente o que o Emmanuel faz aqui, que essa colocação de Jesus, ela também se reporta a nós aqui, homens, porque nós temos homens com todos os níveis, moral e intelectual. E Emmanuel faz aqui alguns exemplos de homens. Homens calhaus. Calhaus significa pequenas pedras. Então,
são homens que não ajudam em nada. Na verdade, são pedras no caminho dos outros homens. Homens espinheiros, que são homens também que prejudicam, não é? Estão alfinetando diariamente os outros, falando mal da vida alheia. Homens milhafres. Milhafres são aves de rapina de uma determinada região. Então, entendemos que aves de rapina são aves traiçoeiras. Assim, nós temos homens traiçoeiros, não é mesmo? Homens parasitas, ou seja, homens que não fazem nada, são afeitos à ociosidade. Nós temos também homens charcos. Charco é uma poça com água parada, que naturalmente produz muitos resíduos ruins, não é mesmo? Então, homens que realmente só trazem a maledicência. Homens furnas, homens das profundezas, não é? Então, homens que só estão com coisas negativas. Homens superfícies, são homens que não fazem muita coisa, ficam na superficialidade das coisas, não aprofundam em nada, não acrescentem nada para o outro. Homens obstáculos são aqueles que estão antepondo ao crescimento das outras pessoas. Então, sempre tem uma palavra ruim para colocar um obstáculo, para fazer qualquer coisa que possa ali impedir que aquelas outras pessoas avancem, não é? Homens venenos são homens que estão prontos a diluir todo tipo de maledicência, não é? Homens palhas são homens que também, pelo caráter da palha, nos ensina que são homens quebradiços, não é? Homens que não acreditam, não ajudam em nada aos outros. Homens sorvedouros, sorvedouro que sorve, ou seja, que somente pega para si, não contribui nada, ele está somente querendo, é o egoísta. Homens erosões são aqueles que estão fazendo um terremoto, erodindo como as águas faz a erosão na terra. Ele está fazendo isso também com a sociedade, não é? Querendo demolir tudo aquilo que está correto, que está tentando prosseguir na vida. Os homens abismos, dá para entender também que um abismo é uma coisa que cai profundamente, e assim ele sempre está levando as coisas para esse lado. Mas, enfim, depois de tudo isso que Emmanuel nos coloca, de todos esses tipos de homens que existem, que de certa forma nós temos que pensar também que se somos, não é? Ele diz, mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Então, mesmo em detrimento de todos esses tipos de homens que aparecem em nossas vidas, em nossa sociedade, nós temos aqueles homens searas, que são os homens que estão distribuindo as sementes, não é? Em solo fértil. Então, ele planta uma, projeta 100, projeta 30, não é isso? E assim ele vai com caráter reto, água pura dos sentimentos nobres, não é? O adubo da abnegação e a charrua do esforço e o suor do trabalho constante. Então, é aquele seaeiro que fica realmente sempre fazendo bem e não olha para aqueles que estão fazendo mal, não perde tempo com isso, não é?
a fé, a perseverança no Evangelho de Jesus, sem olhar para o lado negativo dos outros homens. E ele conclui: reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos, de pronto, que espécie de terreno estamos sendo nós. Então, não basta nós sabermos que existem todos esses tipos de homens e acharmos que nós não estamos sendo, porque nós não temos a perfeição. Então é preciso nós fazermos esta meditação, como Emmanuel aqui nos esclarece, para ver se nossas atitudes durante todos os dias não está sendo. Porque pode ser, e isso acontece muito, que em determinado dia nós estamos sendo homens calhaus, em outro, homens espinheiros. Talvez não somos homens milhafres, ou seja, aves de rapina, mas pode ser que somos homens parasitas. Em determinado momento nós queremos ociosidade. Descansar não é ociosidade, é muito diferente. Então, homens obstáculos, será que nós não estamos sendo obstáculos para algumas pessoas? Será que nós não estamos impedindo que algumas pessoas progridam na vida? Homens venenos, será que em determinado momento de nossa vida nós não estamos envenenando o nome de alguma pessoa? Ou então fazendo colocações negativas? Homens erosões, não é? Enfim, essa é a lição, onde ele nos incita para que nós possamos fazer a meditação e perceber que tipo de criatura estamos sendo nós, que já temos um certo conhecimento do Evangelho de Jesus. Como está o nosso esforço? E sempre estarmos dispostos a pedir desculpas pelas falhas que cometemos, que muitas vezes nós temos atitudes, pensamentos, palavras involuntárias. Ou seja, sai de dentro de nós. Porque Jesus disse muito bem, do bom tesouro do coração saem as boas palavras, os bons pensamentos, os bons sentimentos. E do mau tesouro do coração também sai a mesma coisa. E como nós não somos perfeitos ainda, nós temos que estar vigilantes, para que, em fazendo mal para uma outra pessoa, nós possamos corrigir esse mal. Pedir perdão, pedir desculpas e refazer aquilo que nós destruímos. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.